BPI é dedicada à promoção e ao estudo dos direitos de propriedade intelectual e direito digital, reunindo profissionais de diversas áreas. Sempre esteve na vanguarda das discussões sobre o tema, com impactos diretos na inovação e no desenvolvimento econômico do Brasil. Tanto que está envolvida em debates sobre sociedade digital, inteligência artificial e disrupção criativa. Debater temas relevantes e entregar conteúdo de qualidade sempre foram nossos objetivos. A revista da ABPI traz artigos de especialistas do Brasil e exterior e é a maior referência nos meios jurídicos sobre propriedade intelectual. A revista da BPI é a minha maior parceira profissional. Congrega artigos acadêmicos e profissionais. Traz à tona discussões e novas teses que estão surgindo no Brasil e no exterior. Na área da educação, inauguramos em 2020 o ABPI Seduc, Centro de Educação Continuada da ABPI. Nossos eventos incentivam o networking e a troca de experiências. São webinars, mesas redondas, almoços, palestras e reuniões de comissões que debatem temas atuais e controversos nos campos jurídico e empresarial. O Congresso Internacional da BPI é um dos mais importantes fóruns de propriedade intelectual da América Latina. Realizado anualmente, reúne advogados, empresários, professores, membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades internacionais e estudantes. O Congresso da ABPI é importante por ser um ótimo ambiente para o compartilhamento e difusão de conhecimentos de propriedade intelectual. Também é um ambiente de network que permite a aproximação da indústria do NPI com os profissionais de TI. O Congresso é importante pois é um ambiente onde colegas se unem para debater os temas mais quentes de TI no Brasil e no mundo. A ABPI se transformou em uma voz e um espaço de posicionamento, oferecendo segurança jurídica e atuando de forma isenta na defesa dos interesses do mercado. Nossas comissões de estudo são orientadas para o aperfeiçoamento da legislação, doutrina e jurisprudência sobre propriedade intelectual. Nosso comitê empresarial conta com mais de 70 empresas de todos os portes. O Comitê Empresarial da BPI tem uma grande relevância, que é um momento muito importante em que as empresas se encontram e trocam experiências sobre erros, acertos, casos de sucesso e que podem, inclusive, ser aplicados por outras empresas que estejam ali sofrendo daquele mesmo problema. Então, é um comitê muito interessante e realmente é uma honra fazer parte. O Centro de Solução de Disputas, CSD-ABPI, foi criado para gerenciar procedimentos de soluções alternativas de mediação e arbitragem, inclusive de disputas de nomes de domínio, sendo reconhecido pelo registro.br. Com o Comitê de Advocacy, atuamos para a melhoria do sistema de propriedade intelectual junto ao governo e autoridades competentes. Tanto que nos anos 90 colaboramos com a elaboração da Lei de Propriedade Industrial. Quais as vantagens ao se associar à BPI? Primeiro, a possibilidade do conhecimento de alto nível em propriedade intelectual. Mas não somente isso. A BPI promove a oportunidade de você poder conhecer outros escritórios, alguns profissionais bastante renomados e fazer um bom networking. E se você é dono de escritório, se associar à BPI é uma excelente ideia para pensar junto as políticas de propriedade intelectual que a gente quer para o país. E a ABPI atua como grupo nacional da IPPI, a principal entidade mundial para estudo e promoção da propriedade intelectual, e da LIDC, Liga Internacional de Direito da Concorrência. Continue construindo com a gente esta história. Venha fazer parte da ABPI.
Boa tarde a todos e todas, colegas advogados, empresários, estudantes e demais participantes interessados na propriedade intelectual. Eu me chamo Avelina Roboredo, sou consultora da BPI para assuntos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Sou advogada especializada em PI, responsável pelo contencioso de PI do Escritório Vaz e Dias Associados. Hoje é o quarto dia dessa série de workshops que estamos tendo sobre assuntos estratégicos de propriedade intelectual, em que temos a honra da palestra de diversos profissionais da área e que estão sendo disponibilizados no canal do YouTube da BPI para quem não pôde acompanhar até agora. Conforme já apresentamos nos últimos eventos, esse workshop tem como objetivo a discussão da propriedade intelectual sob diversos pontos de vista, de advogados, servidores do NPI, representantes de núcleos de inovação, peritos técnicos, acadêmicos, entre outros, a fim de estimularmos um debate estratégico sobre a matéria que dialogue com todos. E pensando nisso, teremos hoje as palestras da doutora Carolina Panzolini, representando a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, e da doutora Patrícia Porto, representando o Instituto Dannemann Sinzen, que falarão sobre a atuação estratégica em matéria de direitos autorais e entretenimento. Mas antes de propriamente apresentá-las e passar a palavra, né, é importante fazer uma breve apresentação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, para quem não esteve nos primeiros workshops e ainda não conhece a iniciativa. A Estratégia Nacional surgiu como um projeto do governo federal que, junto aos membros do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, identificou diversos desafios do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual a serem superados, com o objetivo de promover a propriedade intelectual no Brasil. E, diante disso, a Estratégia Nacional definiu algumas metas, dentre elas, ampliar o uso do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual por inventores, criadores, autores, conscientizar a sociedade sobre os benefícios dos direitos de propriedade intelectual e sobre os prejuízos ocasionados pela violação desses direitos, reduzir as práticas de contrabando, de falsificação, pirataria, de mais usos ilegais de ativos intelectuais no Brasil, expandir o acesso a serviços de inteligência tecnológica em PI, ampliar investimentos em inovação, economia criativa e produtos regionais pelo setor privado, ampliar a exportação de produtos nacionais e regionais com alto valor agregado em função do uso estratégico de PI, entre diversas outras metas. E essas metas foram definidas para nortear a atuação do governo federal e dos membros do grupo interministerial, e a partir delas foram sugeridas algumas atribuições para cada um desses membros, específicas para a sua atuação particular do sistema de propriedade intelectual. E dentre esses membros está justamente a ABPI, que é uma das principais associações de PI no Brasil, como vocês puderam ver no vídeo institucional, desenvolvendo estratégias para a conscientização sobre a propriedade intelectual, para o aprofundamento dos conhecimentos sobre a matéria entre seus associados à sociedade, além de contribuir nacional e internacionalmente para a promoção dos direitos de propriedade intelectual e discussão sobre temas relacionados. Então, passando essa breve introdução, sem mais delongas, transmitirei a palavra à primeira palestrante de hoje. Eu até agradeço a presença da doutora Carolina Panzolini, que vai representar a OMP aqui. Ela é consultora em propriedade intelectual da OMP e na BIP, Business Integration Partners, Brasil e Europa. É advogada, mestre e doutoranda em propriedade intelectual. É professora de direitos autorais na Academia da OMP e na Escola de PI. Palestrante e colunista sobre direitos autorais em diversas mídias. Foi diretora de direitos autorais no Ministério da Cultura. Antes de passar a palavra, vou só pedir que, considerando que estamos em formato de webinar, por favor, só direcionar suas perguntas pelo chat ou Q&A, eu vou acompanhar, e no final da exposição da doutora Carolina, direcionarei as perguntas para ela, para que ela possa respondê-las. Doutora Carolina, por favor, tenha a palavra. Muito boa tarde, eu já vou iniciar aqui compartilhamento do material. Conseguem ver? Sim. Então, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Para mim é sempre uma honra colaborar. Eu sempre me coloco à disposição como um vetor de educação, de difusão e capacitação em propriedade intelectual. Para mim é a melhor maneira de qualificar o ecossistema de propriedade intelectual. Portanto, estou sempre à disposição da educação na propriedade intelectual, no ecossistema de propriedade intelectual. Eu falo na minha capacidade, eu não represento diretamente a OMP, mas sou consultora
da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Atuei, inclusive, na elaboração de inúmeras estratégias em propriedade intelectual. Tive a satisfação de participar da elaboração da estratégia IPI no Brasil, enquanto governo federal, e depois em vários outros países, utilizando a metodologia da OMP, por solicitação da OMP. Sou professora, atualmente também faço doutorado, mas, sobretudo, sou uma entusiasta da propriedade intelectual, portanto, acredito sempre que a gente colabora, mas a gente aprende na mesma medida e na mesma proporção. O tema de hoje é direito autoral e entretenimento, casos de sucesso e atuação estratégica. Portanto, a minha proposta de exposição é fazer uma abordagem, uma conversa que traga referências, conceitos, mas que faça conexão com casos de sucesso, casos que utilizaram, nós vamos ver que isso vai ser um padrão, utilizaram o viés estratégico, a informação, a cultura em propriedade intelectual a favor dos autores, e isso repercutiu, reverberou em sucesso, em êxito e em adequação das relações. Eu já começo tratando a cultura em propriedade intelectual como um pilar, uma pedra fundamental da nossa conversa, da minha exposição e de todo o ecossistema de propriedade intelectual. Por meio da conscientização, da informação, é possível observar um aprimoramento da capacidade de negociação, à medida que é possível, cada vez mais as pessoas acessarem informação em propriedade intelectual, poderem acessar e colaborar na difusão e na capacitação desse ecossistema, nós podemos perceber que essa qualificação ela é aprimorada, e isso repercute nos contratos, que também nós vamos verificar que os contratos de direitos autorais nesse ecossistema do entretenimento, eles são absolutamente vitais e fundamentais para as relações. Existe um ditado nesse ambiente, nesse ecossistema do entretenimento, que é o less lunch, more contracts. É uma maneira bem humorada de falar, olha, vamos almoçar menos, mas vamos elaborar mais contratos, se formos traduzir literalmente. Mas o que isso quer dizer é que contratos bem estruturados, como reflexo de uma atuação estratégica e como resultado de uma orientação de qualidade, promovem mitigação de riscos. Ou seja, contratos que efetivamente refletem o interesse das partes, contratos equilibrados, contratos que sejam adequados, eles vão repercutir de uma forma justa, de uma forma transparente, de uma forma a equacionar boa-fé entre as partes. E a maneira, nós vamos, vários exemplos que eu trarei aqui, nós vamos observar que os contratos, como eu disse, são elementos absolutamente estratégicos, e a maneira como também esses contratos eles são aproveitados, e como eles são observados, ajustados, e eles são estrategicamente estruturados dentro de um território para aproveitar uma estrutura regulatória, para aproveitar leis que sejam interessantes para o autor ou para o titular de direitos. Isso também repercutirá em eficiência e segurança jurídica. Aí eu já trago aqui o primeiro exemplo, que se refere ao Paul McCartney. Paul McCartney, durante muitos anos, procurou readquirir direitos ainda de músicas, de obras musicais dos Beatles, mas esses direitos eles foram negociados com terceiros, e a maneira como ele encontrou para reaver esses direitos foi exatamente a partir de uma possibilidade regulatória, a partir do aproveitamento de uma existência regulatória, no caso dos Estados Unidos, que permite que os compositores recuperem os direitos de suas obras após um período de tempo de 35 anos, desde que essas músicas sejam registradas após 1978.
Eu trago esse exemplo para mostrar a importância de se avaliar onde os contratos de transferências de direitos patrimoniais no ambiente, no ecossistema de entretenimento, onde esses contratos vigerão, repercutirão, aonde essas obras intelectuais serão exploradas economicamente, serão veiculadas. Isso tudo é importante, é uma decisão estratégica, idealmente, para que haja um aproveitamento dessa estrutura regulatória, como eu disse, a favor do autor ou dos titulares de direitos. Outro exemplo que eu gosto de trazer sempre, agora sob a perspectiva brasileira, é o exemplo do Milor Fernandes, quando o Milor, no passado, ele pactuou com uma revista de larga circulação a veiculação de obras literárias, de textos seus. A revista só era veiculada fisicamente no ambiente analógico. Com o advento do ambiente digital, com o advento do desenvolvimento da internet, essas obras literárias, esses textos foram veiculados no ambiente digital, e isso trouxe toda uma discussão se haveria ou não uma autorização implícita. E, para tanto, já que inicialmente, originalmente, a autorização foi exclusivamente para a revista física. O Superior Tribunal de Justiça, dentre várias argumentações, mas talvez uma das mais importantes, foi o reconhecimento e a decisão que foi sedimentada no sentido de que a autorização ela foi exclusivamente para o ambiente analógico, para a veiculação daqueles textos em revistas físicas. Em havendo a exploração econômica, a veiculação desses mesmos textos no ambiente digital, considerou-se que haveria um enriquecimento sem causa, porque não houve uma autorização específica. E aí nós vamos ao encontro desse dispositivo que é fundamental quando nós formos considerar e analisar vários exemplos concretos, que é exatamente da interpretação dos negócios jurídicos. O artigo 4º da Lei 9.610 estabelece que interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Portanto, não é possível depreender a possibilidade ou aceitar que existam autorizações implícitas ou analógicas ou extensivas. Para cada uso deve corresponder uma autorização específica. E aí a gente já mergulha em outro dispositivo da Lei 9.610, que é o artigo 49, e ele já traz uma série de premissas fundamentais que devem constar nos instrumentos contratuais de transferências de direitos patrimoniais autorais. A interpretação ela é restritiva, os direitos patrimoniais não se comunicam. Portanto, se um livro foi autorizado para uma adaptação numa peça teatral, esse mesmo livro não pode ser adaptado para uma obra audiovisual. Para cada uso é exigida uma autorização, os direitos morais são intransmissíveis, a autorização ela deve ocorrer por escrito, ante a ausência de previsão expressa, a transferência será de 5 anos, a cessão será válida para o país em que foi firmado o contrato, a menos que exista uma previsão diferente, a cessão se operará somente com base em tecnologias existentes e a obra pode ser o contrato, a obra pode ser averbada à margem do respectivo registro. Então, a todo momento, quando nós formos avançar aqui na exposição e na análise dos exemplos concretos, essas premissas elas devem ser consideradas. No vasto universo do ecossistema do entretenimento, quais são os direitos envolvidos? De uma forma muito objetiva, nós podemos mencionar direitos autorais, direitos de imagem, voz, de marcas e nomes artísticos, direitos conexos aos direitos autorais, direitos contratuais, direitos de exibição e distribuição, direitos relacionados à propriedade intelectual digital, direitos trabalhistas e sindicais, direito de publicidade e merchandising e direitos internacionais. Portanto, é um grande cardápio jurídico, mas o que nós vamos nos debruçar aqui nessa exposição, obviamente, são os direitos autorais e os direitos conexos aos direitos autorais. E nesse momento de muito debate em torno de inteligência artificial, nós não podemos perder de vista que o direito autoral ele protege substancialmente a criação humana.
Então, o direito autoral ele vem como um vetor de segurança jurídica, de pacificação social, mas a partir de uma condição humana, de uma experiência autoral e, sobretudo, para proteger a dignidade da figura humana. Isso vem da Convenção de Berna. Há toda uma discussão que envolve a inteligência artificial, mas os direitos autorais protegem a criação humana. E aí é muito interessante, eu não vou poder identificar aqui, mas eu atuei num caso de uma designer que foi acusada por uma rede, uma grande empresa, uma grande joalheria, e ela foi acusada de plágio. E o que desempatou foram muitas argumentações jurídicas, foram muitas técnicas utilizadas, teorias, mas o que desempatou, sobretudo, foi a condição humana dela, como autora, como artista, as referências mundiais, porque ela morou em vários países, as referências culturais, as inspirações que ela trouxe, e por mais que tenham sido utilizadas argumentações técnicas, jurídicas, literárias, científicas, um dos argumentos mais fortes foi exatamente a condição humana. O que ela produziu foi tão original que, embora se conectasse de alguma maneira com a argumentação da autora na ação de infração, mas o que ela criou foi tão original que não foi considerada infração. E aí, essa dinâmica de debate em torno da inteligência artificial, são muitas camadas em torno da complexidade que a IA nos traz, mas eu trago aqui um exemplo do Drake e The Weeknd, que foi uma música intitulada Heart on My Sleeve, foi criada por uma IA que imitava as vozes desses artistas. A música alcançou milhões de visualizações em plataformas conhecidas, e esse caso exatamente levantou debates importantes sobre a proteção dos direitos de imagem associado ao som dos artistas e associado aos direitos autorais. Então, apesar de a letra e da melodia não pertencerem oficialmente aos cantores, suas vozes foram replicadas sem autorização, o que gerou preocupações quanto à violação de direitos autorais e de identidade. Os direitos autorais os direitos autorais aplicados a esse ecossistema do entretenimento estão cada vez mais transfronteiriços, portanto, essas relações estão substancialmente mais dinâmicas e mais frenéticas em termos de trocas e de explorações comerciais. Há uma concentração grande no ambiente digital, isso já vem de um tempo, não é novidade, portanto, novos modelos de negócios, novas inserções de intermediários, interlocutores, supressões de intermediários e interlocutores. Há todo um debate em torno da sofisticação do insumo intelectual, então há todo um debate em torno da sofisticação da obra intelectual, e o debate ele é basicamente transfronteiriço, com impactos inclusive geopolíticos e geoeconômicos em comércios internacionais. E aí, novamente, a gente traz um outro exemplo, que foi o caso da Marvel, e aí esse exemplo traz, além dos direitos autorais, também direitos marcários, mas aqui envolve basicamente os direitos dos seus personagens. Então, com o sucesso crescente do universo cinematográfico da Marvel, a empresa iniciou o processo de renegociação para recuperar os seus direitos. Negociou acordos de coprodução com o retorno do Homem-Aranha ao universo cinematográfico Marvel, em parceria com a Sony. Aqui, a lição que nós tiramos é quanto à necessidade de que os contratos efetivamente reflitam a dinâmica das relações, que os contratos tenham algum nível de flexibilidade, de equilíbrio, para prever essas possibilidades de revisões e renegociações, porque no plano ideal, os contratos devem refletir os interesses entre as partes. Então, não faz sentido um contrato obsoleto, um contrato que não permita esse tipo de adaptação ao desenvolvimento das relações e das tecnologias existentes. Os direitos autorais, eu costumo sempre dizer que eles ultrapassam em muito
os interesses exclusivamente jurídicos, ou dos juristas, ou das carreiras jurídicas. Todos nós, em alguma medida, precisamos ter conhecimentos básicos de direitos autorais, porque ou somos criadores, ou somos consumidores, ou orientamos, ou utilizamos direitos autorais como pesquisas acadêmicas. Portanto, é muito importante termos a consciência que não precisamos ser juristas, especialistas, mas ou precisamos de uma boa orientação jurídica ou precisamos ter um conhecimento mínimo em direitos autorais. E aí eu já trago o exemplo da Taylor Swift, que obviamente é uma artista, não tem formação jurídica, nós sabemos do tamanho da artista, nós sabemos que ela deve ter uma estrutura absurda, jurídica, tecnológica, econômica, mas ela enfrentou a perda do controle sobre os masters de seus primeiros 6 álbuns adquiridos por um investidor sem sua aprovação, até onde nos chegou, né? E para recuperar esse controle autoral e econômico, ela decidiu adotar uma estratégia que foi a regravação de suas obras, e ela assim o fez. A utilização estratégica dos direitos autorais pela Taylor proporcionou uma recuperação do controle econômico, a preservação dos direitos morais, e isso teve um impacto global em termos de acessos, em termos de difusão e, inclusive, em termos de exemplo de estratégia. Lembrando que os direitos autorais são absolutamente transversais. Quando a gente fala de direitos autorais no entretenimento, nós estamos falando de obras absolutamente diferentes, com cadeias econômicas diferentes, com estruturas diferentes, mas cada vez mais o que nós observamos é uma perspectiva sistêmica. O que significa falar em perspectiva sistêmica? Uma obra intelectual, ela normalmente ela não está submetida a uma única proteção. Então, é muito importante que nós, que somos especialistas em propriedade intelectual, em direitos autorais, tenhamos essa visão mais complementar, mais sistêmica, para atuar e para aproveitar de uma forma estratégica. Então, uma criação, ela pode ser protegida por direitos autorais. Dentro dos direitos autorais, quais são as possibilidades de tutelas protetivas? Dentro da propriedade intelectual, é possível também proteger por outros tipos de tutelas protetivas? Então, essa visão mais sistêmica, ela tem sido cada vez mais comum, mais uma tendência e mais necessária para imprimir um viés estratégico. Nessa linha, eu também trago aqui um exemplo de obra literária e como que a autora do Harry Potter, da J.K. Rowling, ela enfrentou uma série de infrações de direitos autorais, desde publicações não autorizadas de seus livros em outros países até adaptações não licenciadas. O que a Rowling, estratégia adotada por ela foi procurar estruturar e garantir contratos globais para publicações e adaptações, incluindo cláusulas específicas sobre tradução e distribuição, atuou fortemente, se estruturou para executar o enforcement, então processou e venceu ações contra edições não autorizadas do Harry Potter, destacando os países China e na Índia, e conseguiu reafirmar a sua propriedade intelectual. Então, sempre fazendo aquela ressalva em relação aos contratos bem elaborados, com alcance internacional, já que as obras intelectuais estão cada vez mais transfronteiriças, quer dizer, a veiculação e a exploração econômica das obras estão cada vez mais dinâmicas e mais frenéticas entre os países, portanto, os contratos bem elaborados com alcance internacional são recomendáveis. Outro aspecto importante dos direitos autorais é que os direitos autorais, isso vem da Convenção de Berna também, os direitos autorais se ocupam do viés estético, do viés artístico. Ainda que exista uma dimensão funcional, o viés artístico e estético devem ser preponderantes. Existe um caso muito famoso, é um leading case, da Mara, que na realidade é um manequim, onde a gente coloca roupa que fica em vitrine de loja, e apelidaram de Mara, e esse manequim, que é esse objeto grande onde se colocam roupas, se esse manequim poderia ser protegido pelos direitos autorais ou deveria ser protegido pelo desenho industrial. Então, a discussão ficou muito no sentido, o que é mais preponderante? É o viés funcional ou o viés estético e artístico? Portanto, quando a gente pensa em direitos autorais,
nós temos que pensar sempre que o viés estético e artístico ele é importante. No ecossistema do entretenimento, isso se adequa muito, se aplica muito às obras de artes visuais. E essa é uma primeira pergunta, por exemplo, quando surge uma demanda de infração contra uma obra de arte visual que é utilizada, às vezes, em outra obra. Eu vou dar um exemplo concreto. No filme, o, o diabo, o advogado do diabo, as palavras estavam vindo e eu estava só pensando na versão em inglês. O advogado do diabo, existe uma cena específica, eles lançaram o filme e no início foi identificada uma cadeira, que era uma cadeira assinada, era uma obra considerada de arte, uma obra de artes visuais, e o filme foi paralisado porque foi considerado que houve uma infração, não foi feito um compliance anterior. Então, a primeira pergunta que se estabelece nesse caso específico, em outras situações, é o quão estético e quão artístico. E aí depois a gente vai para uma discussão de infração ou não. Então, os direitos autorais, eles são muito importantes e eles se desdobram em várias camadas, não só na formulação dos contratos, na elaboração da jurisprudência, na elaboração de políticas públicas, no quadro regulatório e nas negociações internacionais. Eu já mencionei um pouco, mas o ambiente digital e a inteligência artificial, a gente quase não consegue acompanhar os debates, né? Quando a gente se apropria, já vem uma outra tecnologia, já é um outro nível, já é uma outra versão de inteligência artificial. Então, essa é uma questão posta sobre a mesa. Muito se discute sobre direitos autorais e inteligência artificial. Existem projetos de lei, existem regulações sendo criadas em blocos econômicos, em países, e nós já sabemos o quanto isso envolve os direitos autorais e o entretenimento. Pensando nisso, muitos autores, artistas, lógico que isso implica alguma capacidade econômica, mas há uma tentativa de controlar os aspectos de criação, controlar os aspectos de suas músicas, de videoclipes, de performance, como é o caso da Beyoncé. A Beyoncé, por exemplo, ela, além de ter desenvolvido a sua produtora, tem um controle de enforcement grande, mas ela registra cada elemento de suas produções, desde músicas, videoclipes, coreografias, exatamente para garantir os royalties de múltiplas fontes, streaming, vendas digitais e licenciamento. É uma estratégia também viável, a gente sabe que isso demanda custo, mas é uma estratégia utilizada. Os tratados internacionais, quando a gente pensa em ecossistema de entretenimento, obras intelectuais cada vez mais transfronteiriças, os tratados internacionais nunca foram tão importantes, tão fundamentais. Eu já analisei, por ofício, eu tenho que analisar decisões judiciais de países diferentes diariamente, e eu analisei uma situação de um autor, de um artista americano muito conhecido entre nós, cuja música estava sendo veiculada em festivais de música na França. E ele é residente dos Estados Unidos, as músicas foram registradas nos Estados Unidos, e houve muita dificuldade para o recebimento dos direitos autorais, porque os Estados Unidos não aderiram à Convenção de Roma. Então, o fato de não haver essa adesão, isso tem repercussão na reciprocidade das relações e no tratamento nacional que confere uma proteção mínima para as partes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa canção como Garota de Ipanema, que é mundialmente conhecida, que foi objeto de inúmeras adaptações, regravações e traduções, houve uma cautela substancial no sentido de, novamente, pensar em contratos internacionais de licenciamentos que garantissem receitas globais e que viabilizassem a proteção e a preservação dessa obra que é explorada mundialmente. Então, eu gosto sempre de lembrar, gente, quando a gente fala muito em direito, em tratados internacionais, a primeira questão que eu menciono, que para mim é fundamental, é que os direitos autorais, eles são, antes de tudo, direitos humanos. É um direito de todo autor tomar parte, integrar-se na vida, obter vantagens e participar dos benefícios.
Então, obviamente que aqui eu não vou detalhar, mas nós temos todos esses tratados que são fundamentais, a Convenção de Berna, Estatuto da Rainha Ana por uma questão de referência histórica, a Convenção de Berna que tem uma série de implicações em vários aspectos, tempo de proteção, exceções e limitações, tipos de obras, a autoria. É curioso quando a gente pensa em Convenção de Berna que, por exemplo, a parte do direito de sequência, que impacta diretamente em obras, em esculturas, obras de artes visuais, não é um direito, por exemplo, obrigatório. Então, tem países, e aí eu dou exemplo, países africanos, que aderiram à Convenção de Berna, mas não internalizaram na sua legislação o direito de sequência. Isso gera repercussão também. Convenção de Roma, eu dei um exemplo concreto, o Acordo TRIPS, que isso, o fato de alguns países não terem aderido, isso gera repercussão no enforcement, os tratados da internet, WCT e WPPT, Tratado de Pequim e o Tratado de Marrakech. Falar em direitos autorais, a gente sempre conecta com tecnicismo, juridiquês, regulação, lei, mas o que está por trás dos direitos autorais? Os direitos autorais são vetores de segurança jurídica, de pacificação social, de justiça, de transparência, de ética, de clareza, de boa-fé e de honestidade intelectual. Por exemplo, o Wagner Moura, quando foi gravar Narcos, foi bastante conhecido no ecossistema de entretenimento que ele negociou, como protagonista do seriado, ele negociou a garantia que os roteiristas e os produtores respeitassem os direitos culturais e os históricos das narrativas. Isso trouxe, eu imagino que isso tenha colaborado, sim, para a originalidade e para o resultado fantástico que foi em relação ao seriado. Direitos autorais no mundo se dividem em dois sistemas, o copyright e o droit d'auteur. Essa não é uma referência apenas teórica, histórica ou distanciada. Isso tem impacto direto nos contratos que nós celebramos. Se celebramos contratos e estamos inseridos dentro de um contexto de países do common law, exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, existe um viés muito mais voltado para a dimensão patrimonial, para a exploração econômica. Ao contrário, se formos para o droit d'auteur, há um viés muito mais focado na personalidade do autor, na dignidade da figura humana. E aí o Brasil, países da América Latina e a maioria dos países da Europa estão inseridos nesse contexto. Eu gosto muito de trazer o exemplo da Casa de Papel. Casa de Papel surge num contexto espanhol. Ela foi criada e produzida pela produtora espanhola A3 Media. A Casa de Papel, como ela surge na Espanha, ela surge dentro de um contexto muito mais voltado para o droit d'auteur, então, muito mais focada nos direitos morais, na figura da dignidade humana, ou seja, não tinha esse viés que depois se tornou preponderante quando ela foi negociada para a Netflix, que é oriunda do sistema do copyright. Mas foi muito interessante porque o sistema do copyright, adotado pela Netflix como plataforma americana, garantiu que a obra fosse licenciada globalmente com exclusividade, assegurando o retorno financeiro aos criadores e investidores. Em paralelo, o droit d'auteur, utilizado na Europa, obviamente na Espanha, protegeu os direitos morais de Alex Pina e sua equipe, reconhecendo a autoria e garantindo que a obra fosse preservada em sua forma original. Então, veja que como os sistemas de direitos autorais não se constituem em referências teóricas ou distanciadas. Os direitos autorais são direitos híbridos, é um direito híbrido, né, que se bifurca em direitos morais, e os direitos morais, a gente já sabe, paternidade, manutenção do ineditismo, integridade, modificação antes e depois da obra ser utilizada, retirada ou suspensão da circulação. E, novamente, quando a gente pensa em direitos morais, eu trago aqui dois exemplos que vão no cerne da questão, uma em relação à paródia da música Construção, de Chico Buarque, e o limite da paródia, embora a paródia exista previsão legal, mas o limite da paródia é exatamente quando existe violação do direito moral do autor.
Então, a garantia de que o humor ou a crítica não pode desrespeitar a integridade da obra ou a reputação do autor. E, num caso também envolvendo Roberto Carlos, que envolve não só direitos autorais, como a proteção da imagem, calendários comerciais utilizavam caricaturas do cantor sem permissão. Então, a proteção dos direitos autorais e direito de imagem contra o uso comercial não autorizado. O ganho foi o reconhecimento do direito exclusivo de exploração comercial da imagem de artistas. Eu trago aqui 3 filmes que, para mim, são clássicos, como exemplos do debate em torno dos direitos morais, interessantíssimos, recomendo muito, e, sobretudo, sobre o caráter de não negociação dos direitos morais, né? Embora, por exemplo, até no filme As Palavras, o infrator ele tinha interesse de pagar tudo o que fosse devido, e o autor original não queria, inclusive, publicizar a sua história. Então, houve uma infração aí até do inédito, que é muito interessante. E há os direitos patrimoniais como a outra dimensão desse caráter híbrido dos direitos morais, dos direitos autorais. Esses direitos patrimoniais estão previstos no artigo 28, são inúmeros: edição, tradução, distribuição, reprodução, inclusão em fonograma, dentre outros. E aí vem novamente a necessidade, nesse ecossistema do entretenimento, de se observar a cautela em torno das adaptações, das publicações, das traduções. No caso do Monteiro Lobato e dos direitos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, desculpa, Monteiro Lobato foi pioneiro em controlar os direitos autorais de suas obras, garantindo sua proteção ao longo da carreira. Ele monitorava de perto as adaptações e as publicações, assegurando que fossem fiéis ao seu trabalho. No caso do Paulo Coelho e das traduções de O Alquimista, O Alquimista é um best-seller global, foi traduzido para dezenas de idiomas, com negociações de direitos autorais cuidadosas para cada publicação. Coelho supervisionou contratos para proteger sua obra de versões não autorizadas. Então, novamente, essas questões são fundamentais. A gente agora pensa um pouco sobre o conceito de obra intelectual. No caso da legislação brasileira, é um conceito, é um rol exemplificativo. As obras intelectuais têm que ser criações, né, do espírito, retirada do campo das ideias e expressas por qualquer meio e afixadas em qualquer suporte tangível ou intangível. A lei traz uma série de exemplos de possibilidades de obras serem configuradas como obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais. Eu só trago aqui algumas. Essa questão, ela não é só teórica, porque quando existe uma ação de infração no ecossistema do entretenimento, a primeira pergunta que devemos responder é uma obra intelectual protegida sob os direitos autorais? Porque há criações que não podem ser protegidas. E há criações que não podem ser protegidas porque há outros direitos e outras prerrogativas que têm que ser preservadas, como o acesso à informação, a necessidade de circulação de documentos oficiais, nomes e títulos isolados, formulários em brancos, esquemas, enfim. Então, a primeira pergunta que se estabelece é aquela obra intelectual que está sendo discutida, que é objeto de alegação de infração, ela é uma obra intelectual protegida sob os direitos autorais? E aí já teve muita discussão, inclusive em relação à sequência de posições de yoga e de receita de hambúrguer. Em ambos os casos, existiram outras discussões, mas em ambos os casos foi compreendido que não se tratava de obras intelectuais protegidas sob os direitos autorais. Em relação a yoga, seria uma concatenação de movimentos, de demonstração de movimentos, sem o reconhecimento de originalidade. E, no caso do hambúrguer, apesar da receita, o autor era um porto-riquenho, um cozinheiro, apesar da receita dele ter sido exitosamente explorada economicamente por uma grande empresa de fast food, mas foi considerado que era uma sobreposição de ingredientes. Isso é um contraponto, inclusive, é uma série de receitas da alta gastronomia que tem os direitos autorais reconhecidos. E aí a gente vai naquela questão sobre a ideia, né? Ideias não se protegem. Somos estudiosos dos direitos autorais,
Eu tenho certeza que essa audiência é muito qualificada, mas a gente escuta muito essa expressão. Posso roubar a ideia? Ideia, o que se protege com os direitos autorais, principalmente no ecossistema do entretenimento, é a expressão artística. É como que artisticamente aquela ideia ela é exteriorizada e afixada em algum tipo de suporte. Por isso, um único tema, ele pode ser amplamente veiculado e utilizado em obras intelectuais diversas, como é o caso do Armagedon, Impacto Profundo, Inferno de Dante e Vulcano. Então, como eu disse, a primeira questão, quando existe uma ação de infração de direitos autorais no ecossistema do entretenimento, a primeira pergunta é: aquela obra ela pode ser protegida pelo direito autoral, há um mínimo de criatividade e originalidade? Aí sim, aí a primeira resposta sendo positiva, aí nós avançamos para uma análise de existência ou não de infração, como foi o caso de músicas e cuja atribuição de plágio foi atribuída ao Ed Sheeran. Ele foi acusado de plágio em Shape of You, e ele enfrentou vários processos judiciais. Isso é muito sério, né? Porque além do impacto econômico, tem uma questão de reputação muito séria atribuída negativamente ao artista, ao autor, e a definição de originalidade musical e os critérios para comprovar a violação de direitos foram questionados, e o ganho que se obteve foi que a similaridade entre músicas não implicam necessariamente em plágio, né? Fortalecendo a proteção de criações legítimas. É lógico que essa análise ela tem que ser muito casuística, tem que ser muito técnica e muito aprofundada, situação a situação. Também no caso do Marvin Gaye e do Pharrell Williams, teve também uma discussão em torno de plágio. A família do Marvin Gaye alegou que Blurred Lines copiava elementos de Got to Give It Up. A análise de similaridades estilísticas, por outro lado, versus violação direta de direitos autorais foi questionada e foi efetivamente conferido êxito para o autor, uma indenização grande foi atribuída à família, estabelecendo precedentes para casos de apropriação de estilos musicais. Então, novamente, é uma questão casuística, tem que ser analisado situação a situação, mas principalmente em música, às vezes são acordes de segundos, né? São brevíssimos segundos que é possível demonstrar que houve infração em determinadas situações. Mas o que abranda esse espectro da proteção dos direitos autorais no ecossistema do entretenimento? É a necessidade de equilibrar com outros direitos. E aí nós temos o espectro do domínio público e das limitações e exceções. E isso tem muito impacto em decisões judiciais também, como foi o caso do Andy Warhol e o caso do Prince. Houve uma disputa sobre o uso de uma fotografia do Prince como base para a obra de arte de Warhol. Os limites, aí no caso do Fair Use, que é um instituto, uma previsão regulatória americana, em obras transformativas, e no caso da Disney, que todo mundo acompanhou, que foi a extensão ou não do prazo do domínio público. Eu vou dar uma acelerada aqui por conta do nosso tempo. E aí tem vários tipos de obras intelectuais dentro desse ecossistema do entretenimento, obra musical, situações de plágio, como foi o caso da música Hilarie, novamente, da Garota de Ipanema. No caso do plágio do Hilarie, é interessante observar o limite entre inspiração e plágio. No caso de obras literárias, obras de Jorge Amado também, como que isso foi equacionado para adaptação de obras intelectuais e obras literárias em obras audiovisuais. No caso de games, no caso de obras de artes visuais, Romero Brito, que todo mundo conhece, tem muita utilização de suas obras em artes aplicadas, que a gente fala, então em caneca, em chaveiro. Então isso também tem sido muito objeto de questionamento. Obras arquitetônicas, obras científicas, obras derivadas. No caso de obras derivadas, a gente tem muito material no ecossistema do entretenimento. Roque Santeiro, por exemplo, teve uma novela baseada numa peça de Dias Gomes, teve também um questionamento envolvendo polêmica sobre direitos autorais. Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. E aqui eu vou acelerando por causa do meu tempo. O tempo de proteção também é um fator extremamente importante nessa discussão envolvendo
ecossistema do entretenimento. Recentemente tivemos obras de Monteiro Lobato, do Pequeno Príncipe, toda uma discussão em volta do Diário de Anne Frank, porque não basta ser cotitular, mas tem que ser cotitular de conteúdos originais e criativos. O registro, embora seja declaratório, ele não é constitutivo, né? O registro de direitos autorais, mas absolutamente fundamental no ecossistema, e aí também temos várias repercussões em exemplos concretos. O autor de uma obra intelectual, ele é o autor independentemente da sua idade, da sua capacidade mental. Também trago um exemplo aqui de uma garotinha de 8 anos, que foi atribuída como autora e teve seus direitos reconhecidos. E indo para o final, quais são os grandes desafios e perspectivas desse ecossistema do entretenimento? Primeiro, a compreensão mínima da estrutura regulatória do Brasil ou do país, que se pretenda veicular e explorar economicamente as obras intelectuais, a compreensão da cadeia econômica de cada obra intelectual. Um livro é diferente de uma música, que é diferente de uma obra audiovisual. A compreensão dos sistemas de direitos autorais, se lembram do exemplo da Casa de Papel, como é que isso efetivamente impacta de forma concreta, a compreensão dos tratados internacionais minimamente, então, em qual país estrategicamente é mais interessante para eu veicular a obra, para eu assinar um contrato, os desafios também de acompanhar os debates perante os foros multilaterais de propriedade intelectual, todo o debate regulatório em relação à inteligência artificial e ao avanço do ambiente digital. Como mensagem final, o óbvio, mas não tão óbvio, vamos valorizar os direitos autorais. Alguém investiu alma, emoção, trabalho, tempo, talento e dinheiro para que a arte exista. E aí eu já, no meu tempo, assim, já ultrapassando alguns minutos, eu novamente reitero o agradecimento, me coloco à disposição e permaneço aqui para qualquer dúvida que eu puder elucidar. Muito obrigada. Eu agradeço, doutora Carolina, foi excelente, foi uma aula muito densa, com muitas informações diversificadas, né, interdisciplinares. Inclusive a gente teve aí exposição sobre a perspectiva de ações judiciais, de contratos, a perspectiva de proteção internacional dos direitos autorais, os desafios. Eu achei muito interessante sua abordagem, porque a gente não vê muito isso, inclusive, né? Botar um tópico e depois falar de um caso. Eu achei muito interessante, porque coloca bem, de forma bem ilustrativa para a gente do que se trata os pontos mais importantes e estratégicos do direito autoral. Acho que sua abordagem foi excelente. A gente não tem dúvidas por enquanto, mas, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da próxima apresentação, eu posso direcionar no final. Mas acredito que, considerando que a apresentação foi tão completa, acho que nem dúvida a gente tem mesmo. Eu só acho que, assim, depois dessa apresentação, só sei que nada sei, realmente. Bom, então, passando agora então para a próxima apresentação da doutora Patrícia Porto. Ela é coordenadora acadêmica do Instituto Dana Mancini, é advogada com mais de 20 anos de experiência na área de propriedade intelectual. Ela é doutora em Políticas Públicas, Estratégicas e Desenvolvimento, com área de concentração em Propriedade Intelectual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com parte da pesquisa doutoral desenvolvida no Max Planck Institute for Innovation and Competition, em Munique, por meio da bolsa de doutoramento em sanduíche, concedida pela CAPES, mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é professora de Direito Autoral no programa de mestrado e doutorado da Academia do NPI, de Proteção Jurídica dos Sinais Distintivos e do Nome Empresarial, na especialização em Direito de Propriedade Intelectual da PUC também. Por favor, doutora Patrícia, tem a palavra. Eu agradeço também o aceite do nosso convite. Esteve junto hoje, inclusive, no evento maravilhoso do Instituto Dana Mancini, em que sempre arrasa em seus eventos. Vou passar a palavra, vamos ouvir aí com grande honra, inclusive, a excelente exposição da doutora Patrícia. Bom, primeiro, muito obrigada, Evelyn. Eu queria agradecer à BPI, eu queria agradecer principalmente ao MEDIC pelo convite. É uma honra, né, como a Carolina falou,
É sempre uma honra a gente estar à disposição do conhecimento, da difusão, né, da educação, da propriedade intelectual em geral. Então, isso é muito recompensador. Bom, a palestra de hoje eu acho que vai complementar muito bem com o que a Carolina expôs, né? Ela fez uma exposição belíssima e vasta, rica. Eu vou me concentrar, antes de eu dividir minha tela, eu só queria contextualizar, eu vou me concentrar num campo, né, dos contratos de direitos autorais. E uma coisa assim mais didática, bem como professora mesmo, porque o que eu vejo, inclusive, não só como professora, mas nas minhas vivências de advogada, né, com relação a contratos, o que eu via entre o sucesso, né, de uma boa negociação e de um bom contrato, ou algum problema jurídico que se tivesse, é a não observação dos elementos básicos, né, do contrato. E óbvio que o contrato de direitos autorais ele é super complexo, né? Ele detém cada direito, cada modalidade de utilização é independente. Nós temos várias questões muito complexas, mas às vezes, inclusive porque eu estou falando com profissionais, com advogados especializados na matéria, mas também na audiência, tem pessoas que são até especializadas em PI, mas não conhecem tanto direitos autorais. Eu trouxe, e eu considero estratégico saber, né, esses elementos práticos, eles são elementos essenciais, né, dos contratos. Então, a minha exposição ela vai se focar nisso. Eu vou dividir agora a minha apresentação com vocês, e vocês vão ver que ele vai conversar, sim, com essa parte que a Carolina apresentou. Deixa eu só fazer aqui, deixa eu só botar full screen logo antes de compartilhar, que aí eu já... Só um segundo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se entra full screen. Vocês estão vendo a tela inteira ou... Está vendo, não está a tela inteira, tá? Tá, então deixa eu mudar, eu só vou mudar aqui. E agora? Agora sim. Tá, é porque tem que fazer eu tenho dupla tela, tem que fazer um joguinho. Então, falando, né, dessas questões dos elementos, né, fundamentais dos contratos de direitos autorais, eu trago aqui, quando vocês veem, né, essas parcerias de sucesso, né, o que elas têm em comum, né, o que você, com certeza, né, nessa negociação para que essas parcerias fossem frutíferas, né, o que teve por trás disso. Dentre vários outros contratos, possivelmente, né, de direito de propriedade intelectual também, nós tivemos certamente, né, para iniciar essas parcerias, um contrato, né, de direitos autorais. Foi necessário, né, que se estabelecesse termos claros para que um livro virasse uma série, para que um personagem, um desenho fosse aparecer, né, na embalagem, né, de um macarrão, para que a Frozen fosse parar, né, num calçado. Então, todos esses exemplos, né, e de parcerias e de casos de sucesso, eles tiveram contratos, e às vezes vários, não, muito mais de um, por exemplo, numa obra audiovisual, quando você vai realizar uma obra audiovisual, o contrato, né, de autorização de uso de direitos, por exemplo, de um livro, é só um contrato dentre inúmeros outros contratos de direitos autorais necessários para que você faça isso. Então, eu venho dar esse passo atrás, porque para que os contratos complexos possam acontecer, é necessário que se entendam os
elementos básicos, né? Os pontos básicos que estão envolvidos. Então, e eu acredito que para isso você precisa também ter disposições preliminares. Por quê? Porque nem tudo é necessário pactuar, nem tudo é necessário que se esteja em autorização, né? Nem tudo é possível que seja cedido, né? Que seja ou licenciado. Então, antes até de se entrar no contrato, é importante entender o que é protegido, o que não é protegido, né? Quais são os direitos que efetivamente podem ser disponibilizados. Então, isso é muito relevante. Então, para que eu precise de um contrato, primeiro eu tenho que saber se é obra protegida por direitos autorais, correto? E o que é uma obra intelectual protegida, né, por direitos autorais? Pelo artigo 7 da nossa Lei de Direitos Autorais, né, são as criações, né, dos espíritos expressos por qualquer meio ou fixados por qualquer suporte, né, e tanto tangível, né, quanto intangível, conhecido, ou que se invente no futuro. Ou seja, primeiro, você tem que ter, né, uma criação que é humana, né, do espírito, mas é do espírito humano, e aí o artigo 11, depois da LDA, vai definir que, né, o autor é pessoa física, enfim. Mas você tem que ter essa criação, ou seja, você tem que ter um requisito da originalidade aí, e ela tem que ser expressa, ela tem que sair, né, do autor, daquele que cria, e ser independente, né, fixado expresso por qualquer meio ou fixado por qualquer suporte, independente daquele autor. Ele tem que existir, a obra existe independente de quem a criou. Né? Lembrando uma coisa que às vezes não fica tão claro, que quando, por exemplo, você compra a cópia de um livro ou até uma obra de arte que só tem a original, não é necessariamente você estar adquirindo os direitos autorais daquela obra. Né? Ou seja, a aquisição do original de uma obra ou de um exemplar não confere aquele direito, qualquer direitos patrimoniais. Né? Para isso, você vai ter que ter um contrato, né, de cessão, de transferência, possivelmente transferência total, ou seja, transferindo seus direitos patrimoniais totalmente. Então, primeiro, a gente tem que ver se, trazendo aqui a ordem, é a obra, né, tem os requisitos necessários para ser considerado obra. Inclusive, assim, pode ser que um determinado bem ele possa até ser protegido por outros direitos, e aí vai necessitar de contratos de outras naturezas, mas não sendo tutelado por direitos, né, autorais, você não está falando de uma obra para que se tenha direitos patrimoniais a serem cedidos, né, a título de direitos autorais. Tá? E aí vem, como a Carolina também já bem explicou, o que não é protegido? Ok, né? Então, tem que ser uma obra protegida, mas o que não se protege? A lei ela tem um rol que ela aponta, né, para várias situações, né, onde ou não se tem os requisitos necessários, não é considerado, ou seja, a obra expressiva, a criatividade não se tem, né, ou tem uma necessidade, um interesse público na utilização, né, e na não proteção. Então, por exemplo, a ideia em si, quando não é ainda, ou seja, quando só um conceito que não está formado e não é expresso, independente do seu criador, né, só tem ainda só acontece na mente, sem uma forma, né, na mente da pessoa, do criador, ela ainda não é protegida, ela ainda não é uma obra, uma criação do espírito. Então, as ideias, elas não se protegem, você tem que, né, expressá-las,
com quê de originalidade, né, para que isso aconteça. Assim como os esquemas, planos, os formulários em brancos, enfim. Então, o que não é protegido como direito autoral também não vai gozar, né, de direitos para serem disponibilizados. Então, essa questão é importante. Outro também preliminar importante é o que eu posso, então, dispor, o que é disponível, né, dentre esses direitos do autor. Né? Nós temos, na nossa lei de direitos autorais, né, das vertentes dos direitos morais, né, que são inalienáveis, irrenunciáveis, né, que são direitos de reivindicar a autoria da sua obra, reivindicar a nominação, né, de ser nominado como autor da obra, o direito de inédito, de manter a integridade da obra, né, de autorizar ou não a modificação da obra. Isso são direitos referentes os direitos mais personalíssimos do autor, o vínculo intrínseco do autor com a sua obra. E esse vínculo intrínseco do autor com a sua obra, da personalidade, né, que é uma extensão da personalidade do autor, esses direitos, a lei assim, nacional dispõe que eles são inalienáveis, eles são irrenunciáveis. Mas os direitos patrimoniais, ou seja, relacionados aos usos, né, patrimoniais da obra, né, ele tem o direito exclusivo, né, de utilizar, usufruir e dispor, né, da obra. Ou seja, a lei permite essa disposição. Então, o que a gente vai ter nos contratos como objeto da disposição são os direitos patrimoniais, né? Ou seja, e essa autorização prévia expressa, né, do autor, ela tem que ser dada por quaisquer modalidades, ou seja, por quaisquer tipos de utilização que eu vou fazer dessa obra. Então, traçando esses primeiros, essas preliminares, ou seja, eu tenho uma obra que é protegida, né? Ela não se enquadra no que não é protegido, também não está dentro do rol das limitações, né? Porque se ela estiver no rol das limitações dos direitos autorais, ou seja, dos usos permitidos, isso também vai impactar, né, na necessidade ou não do contrato. Os direitos morais não podem ser disponíveis, nós vamos dispor dos direitos patrimoniais. Então, dito isso, tendo esses conceitos em mente, a gente passa a entender, a perceber o que deve ser, né, objeto, né, de um direito autoral. Ou seja, todos os direitos patrimoniais, né, do autor, né, que não se encontram em domínio público, que estão vigentes, né, que não façam parte das limitações autorais, que não sejam referentes aos usos permitidos, essa esfera vai ser a esfera do objeto, né, de proteção do autor, ou seja, esses direitos, para serem utilizados por terceiros, vão ter que serem disponibilizados, autorizados, né, pelo autor ou pelo titular, ou seja, por quem detém, no momento, os direitos patrimoniais para gozar daquela obra, seja o titular originário definido por lei ou o titular derivado que adquiriu, né, os direitos do autor. Então, nessas condições, a obra precisa de autorização específica para ser utilizada, né? Esses direitos patrimoniais precisam ser autorizados ou transferidos, e todos os outros direitos que não forem expressamente, né, autorizados ou transferidos, eles são reservados ao autor, né, ou ao seu titular. Então, essa acepção do que se deve ter no contrato, ela é importante para se delimitar, né, o que está fora, né, e qual que é a relevância, a importância desse contrato. A importância desse contrato é primeiro, segurança jurídica entre as partes, né? É a partir do contrato que você
como até a Carol, eu achei engraçado que eu também tinha colocado essa parte da mitigação de risco, você vai mitigar qualquer risco de uma negociação, né? A importância da clareza dos termos que eu estou acordando lá, que direitos que eu estou dispondo, para que obra, né? E para qual finalidade, para qual uso, né? Isso é muito importante que se tenha em mente, né? E os contratos de direitos autorais hoje, né? Eles são instrumentos essenciais para viabilizar qualquer negócio jurídico nas indústrias culturais, de tecnologia. Você não faz nada sem esse acordo, né? E um contrato mal redigido, claro, que não observe esses elementos essenciais, eles vão gerar problemas sérios, judiciais, questionamentos, né, invalidade, causando muito prejuízos. Então, uma estratégia que eu realmente considero efetiva é que se observe, né, a relevância e a presença desses elementos essenciais, né? Então, primeiro, e aí para esclarecer, a lei, né, no artigo 49, ela prevê alguns tipos, né, de instrumentos contratuais, licenciamento, concessão, cessão. Muitas vezes ela fala cessão e às vezes tem um efeito de licença, mas o que a doutrina, e a gente vê a jurisprudência, né, firma, é que principalmente a gente vai ver, né, no dia a dia da nossa prática, dois tipos de contratos, né, de instrumentos contratuais de direitos autorais, né, que é a cessão e a licença. E qual é a diferença entre a cessão e a licença, né? Na cessão, né, você tem a transferência, né, dos direitos especificados no contrato ao cessionário, existe uma transferência permanente desses direitos, total ou parcial, né, como, por exemplo, uma compra e venda. Então, é muito mais definitiva, né? E aí os contratos normalmente são muito mais complexos e detalhados, porque você realmente está transferindo o seu direito total ou parcialmente de forma definitiva para outra pessoa, né? Na licença, o que você tem é uma autorização, né, de uso, que pode ser com ou sem exclusividade, por um tempo determinado, que funciona normalmente como um aluguel, né? Então, para início, nós temos esses dois tipos de contrato como sendo os principais, né? E aí, outro elemento essencial é a forma desse contrato, né? Como ela vai se dar? Você tem uma possibilidade, né, de contrato verbal, mas na lei, né, em determinadas modalidades, ela obriga que a forma escrita seja a obrigatória para que isso seja válido. Por exemplo, no artigo 49, segundo, tem que a transferência total e definitiva, ou seja, quando você vai realmente transferir todos os seus direitos patrimoniais, né, sobre uma obra para outra pessoa, né, para outro sujeito, isso tem que ser feito por escrito, né? Ou seja, a transmissão que compreende todos os direitos do autor, salvo de natureza moral, que é, como a gente falou, é inalienável, né? E os que são excluídos por leis, mas fora esses, elas estão dentro dessa transmissão total. E essa deve ser feita por escrito. Também no artigo 50 fala que a cessão total ou parcial, ou seja, você vai fazer tipo uma compra e venda, você vai estar transferindo direitos definitivamente, seja total ou seja parcial, se fará sempre por escrito, né? E por que também disso? Aí no verbal eu coloquei o artigo 4, porque assim, o contrato verbal, ele é extremamente, primeiro que não indico, né? Não é indicado. Mas se acontece numa licença, numa autorização, ele vai ser interpretado restritivamente, muito restritivamente, né? E não vai dar a segurança e a clareza que a forma escrita apresenta,
né? Então, é outro elemento essencial e que se orienta-se, né, que os contratos, seja de cessão ou seja de licença, mesmo com uma simples autorização, sejam feitos, né, de forma escrita. A gente sabe que no dia a dia, por exemplo, nas autorizações e sessões verbais de uso às vezes, de um elemento, pode acontecer de se reconhecer, principalmente em ações judiciais, que uma validade de um contrato verbal, mas esse não nem é muito arriscado, né? A segurança jurídica ali é muito pequena e eu entendo que a forma escrita é a mais adequada. E outra coisa importante é de você definir quem são as partes do contrato, né? Quem detém os direitos, né? Ou seja, o autor, o titular originário, o titular derivado e o cessionário, né? Ou o licenciado, quem recebe os direitos. Porque muitas vezes, se você não identifica exatamente, né, quem é que tem o direito para ser cedido, você vai estar fazendo contrato com alguém que não tem legitimidade, né? E tem relações em que a cadeia de direitos, né, elas são complexas. Então, você tem que realmente fazer um clearing, realmente você fazer uma avaliação de quem são, né, realmente as partes legítimas e para você poder obter todas as licenças, todas as autorizações, né, e sessões necessárias com as partes legitimadas. Então, você identificar corretamente as partes, né, e verificar, averiguar essa legitimidade, né, de detentora do direito, é outro ponto essencial na elaboração, né, de um contrato que será válido, né, que não será desafiado no futuro, né, não terá sua validade desafiada no futuro. E aí o que eu considero a espinha dorsal do contrato, né, é o quê? Primeiro, você especificar o objeto que você está cedendo ou licenciando, né? Qual é a obra, mas quais são os direitos, né? O que você vai ceder, o que uso você quer, para você saber, né, quais as modalidades de utilização e para qual finalidade. Ou seja, eu tenho um contrato, eu tenho um livro, né? Vou pegar o exemplo da Carolina, da adaptação da peça. Eu tenho um livro que um produtor quer adaptar de uma peça e ele simplesmente fala que quer para a modalidade, a finalidade dele é só para adaptar essa peça. Ele só vai ter né, se tiver o objeto específico, na especificação, o direito necessário, vai ser só para aquela finalidade. Se ele quiser depois transformar numa série, transformar num filme, transformar no livro, ele vai ter que pedir. Ou seja, isso tem que ser objeto de um novo contrato. São outros direitos, né, a serem transferidos. Por quê? Porque a própria lei fala que as diversas modalidades de utilização e esmiuçando o que é a modalidade. É uma ação a ser praticada sobre uma obra, a reprodução, a edição, tradução, distribuição, adaptação, né? Elas são independentes entre si. E a autorização concedida, né, pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não se estende às demais. Também o artigo 49 fala, né, no item inciso 5 e 6, que a cessão só se operará para a modalidade de utilização já existente à data do contrato, ou seja, o que não existir, essa cessão não se aplica, e não havendo a especificação, ou seja, sendo omissa sobre que tipo, né, de utilização, a modalidade de utilização que você vai fazer, esse contrato vai ser interpretado restritivamente, né? Ou seja, entendendo que apenas aquela finalidade dispensável é que vai ser cedida. Então, a clareza desse objeto, né, a espinha dorsal do objeto, com a especificação da obra, com a identificação dos direitos, né,
das modalidades, a finalidade do contrato e mais, e sempre que possível, a condição, né? Quais são as condições para o exercício desses direitos, ela é essencial. Por quê? Porque se esses direitos não estiverem especificamente autorizados, né? O que não tiver autorizado, ele permanece com o autor, até porque os contratos são interpretados restritivamente. Então, o objeto é uma das partes mais importantes a serem detalhada e esmiuçada num contrato de direito autoral, né? Qual é a modalidade que usa? Eu quero reproduzir, o contrato vai ser de edição, né? Se eu for fazer uma adaptação, eu quero para outro país, eu tenho que também ver essa questão da tradução, ou se eu vou, na verdade, adaptar uma peça que é base de uma obra que é estrangeira. Então, isso tudo você precisa verificar no contrato, são modalidades distintas que têm que estar no seu contrato, né? E essa é a importância. E aí, passando do objeto, a gente vai falar de outro item também essencial, que é saber se esses direitos, né, que estão sendo cedidos ou licenciados, eles vão ficar, né, somente, seja por tempo indeterminado ou não, né, com quem adquiriu, né, esses direitos, seja por meio do licenciamento, seja por meio da cessão. Esses licenciados eles vão ser de forma exclusiva ou de forma não exclusiva. Isso se aplica principalmente nas licenças, né? Ele é relevante principalmente, né, para as licenças, porque as licenças elas podem, mesmo que seja uma autorização, né, temporária de uso, pode ser uma autorização exclusiva, que exclua, que de repente nesse contrato, né, quem está adquirindo direitos queira que, inclusive, o próprio titular ou o próprio autor fique impedido, né, de dispor esses direitos por esse período de tempo. Então, sendo definida a exclusividade do contrato, né, só quem adquiriu os direitos poderá utilizar as modalidades cedidas ou licenciadas. Como regra geral, né, a exclusividade ela deve ser expressa, né, no contrato, tendo algumas situações, como, por exemplo, no contrato de edição, em que a própria lei ela estabelece essa natureza já exclusiva, por exemplo, para o editor. Mas, normalmente, essa exclusividade, ou seja, se vai ser exclusivo ou se a gente pode fazer usos simultâneos, né? Esses direitos podem ser exercidos simultaneamente pelo autor ou por outros terceiros que ele vá pactuar, né? Isso tem que ser estabelecido expressamente. E aí a gente vai para um outro âmbito, né, que é o âmbito do pagamento. É muito importante, né, que se tenha estabelecido, né, primeiro, essa pactuação, esse instrumento, seja a cessão ou seja a licença, né, ela é onerosa, né, ou ela é gratuita? Porque a onerosidade, o normal, né, principalmente nas cessões, né, total ou parcial, né, é que a onerosidade ela é presumida, se não tiver claro, né, que consta do contrato. Então, um contrato de cessão, né, que se estabelece, né, expressamente gratuito, vai ser, entre aspas, né, pode ser comparado, né, com uma doação, por exemplo. Então, você tem que indicar, ou seja, você tem que deixar claro, principalmente quando não é uma licença, uma autorização, né? Quando é uma cessão, porque é uma exigência legal, que é gratuito, senão é a onerosidade que vai se presumir, né? E se for gratuito, deixar explícito nesse contrato. E mais, indicar o valor e a forma de pagamento, né? É muito importante que se indique de forma adequada a quantia, né? Mesmo se for pagamentos com base, né, em receitas futuras, né? E a forma desse pagamento.
E aí, esses pagamentos, por exemplo, com base em receita futura, você vai ter sim que estabelecer, inclusive, a prestação de contas, você ter a forma exata da prestação de contas, né? É fundamental. Então, nessa parte, nessa cláusula do pagamento, você tem que indicar, ou seja, além do valor e da fórmula, né, forma do pagamento, né, e se também essas formas de pagamentos podem ser um fixo ou um variável. E sendo variável, principalmente baseados em receitas futuras, é necessário essa prestação de contas. Então, esse elemento, né, do pagamento também é um outro elemento essencial para o sucesso do contrato, porque a ausência de clareza, seja na forma, não só no valor, mas na forma em que esse pagamento vai ser realizado, ou a forma das prestações de contas, isso gera uma dor de cabeça imensa. Você vai ter que, por exemplo, contratos, né, em que um contrato de execução musical, por exemplo, ou de intérprete, né, de músicos, que você normalmente recebe por percentual. Se você não tem isso detalhado, né, e estabelecido, depois você vai ter que notificar quem você está, né, cedendo, autorizando esses direitos. É muito complexo, leva-se tempo, então essa clareza é necessária para que se evite esses aborrecimentos. E aí se passa para um outro elemento essencial, que é quanto tempo dura o contrato, né? Esse contrato, principalmente quando a gente está falando de licença, né? Quanto tempo eu posso dispor desses direitos, né? Os contratos sem previsões de prazo, a lei já fala que eles duram um máximo de 5 anos, né? Ou seja, os contratos que você ainda está contratando uma obra futura que o autor ainda não criou, também já está estabelecido que eles duram um máximo de 5 anos, né? E outra coisa, nesses contratos por prazos indeterminados, qualquer das partes pode pedir, né, por prazo indeterminado, essa rescisão contratual a qualquer tempo. Então, você não tem essa segurança de que você vai ter esse tempo para executar, né, para fazer os negócios que você quer fazer com aquele direito, né, que você está adquirindo. Então, é sempre importante essa clareza, né, de quanto tempo se dura, ou se ele é indeterminado, ou seja, nas sessões definitivas, orienta-se sempre constar do contrato que a sessão é válida por toda a vigência dos direitos patrimoniais, para que se deixe claro, para que não tenha discussão, né? Então, são outros elementos também essenciais que quem está contratando deve se ater, deve estar atento. Um último item também muito importante é a questão do território e do idioma, né? Ou seja, tem que se estipular aonde, né, esse contrato é válido. Porque o artigo 49 também, por exemplo, o inciso 4 fala que se o contrato não estipular o alcance territorial, né, o contrato somente é válido no país que se firmou. Então, principalmente hoje, né, que a gente tem a questão da internet, dos direitos digitais, né, é muito importante que isso seja estabelecido, que esses usos, né, as modalidades que vão estar sendo contratadas são válidas para todos os países, para que se evite um problema de que você vai querer, e é quase que impossível, né, hoje na internet, você limitar essa exposição. Então, é muito importante, né, orienta-se que se tenha essa previsão, né? Na questão também da tradução, da dublagem, da legendagem, a gente orienta também, né, que se deve ser estipulado no contrato a indicação dos idiomas permitidos, né? Para quais idiomas eu tenho a permissão de usar, né? Ou seja, de traduzir essa obra, né?
E nessa omissão, presume-se permitida a tradução para os idiomas dos países e dos territórios onde os contratos foram autorizados, né? Mas, de novo, se tratando de um uso amplo digital pela internet, né, o mais seguro é que você tenha se já indicado, né, para os idiomas, quais são os idiomas permitidos. Deixa eu ver só porque a Bárbara está falando aqui. Ah, sim. Depois eu vou pegar a questão dela, porque eu não estou conseguindo visualizar direito. Depois você me ajuda, Evelyn, Você quer que eu leia para você? por favor. Completar o tópico. Então, ela perguntou, Bárbara Tadiello, perguntou, por obras futuras, entendem-se as obras que ainda serão produzidas e terão proteção de 5 anos, ou seja, o contrato, né, terá proteção de 5 anos, ou em relação a obras que serão produzidas nos próximos 5 anos? Não, não. Por exemplo, eu contrato, né? Eu contrato sou sei lá, produtora de TV que estou contratando um autor para fazer uma novela, né? E tudo que for criado durante aquele período, né? Ou seja, o contrato de cessão, né, desse trabalho específico, seja qual, né, determinado, ele só vai ter validade, ou seja, essa cessão só vai ser vigente no prazo de 5 anos, porque ainda não foi criado. Entendeu? Cadê, Bárbara? Não sei. É que eu não estou vendo aqui o. Sim, ela Tá. disse que sim, né, agradeceu. Então, para terminar, né, para fazer essa conclusão, e aí o que eu acho que é uma estratégia, ou seja, que se tem em mente, né, do que você tem que ter básico, elementos básicos do contrato, né, é o tipo de contrato, né, que você está, se cessão, se licença, se é parcial, se é total, temporária, permanente, né, a qualificação legítima das partes, e legitimidade, né? A identificação dessa obra, a especificação dos direitos e usos, a exclusividade ou não do exercício dos direitos, né? Ou seja, se é oneroso ou gratuito, né? O prazo de duração do contrato, o alcance geográfico, territorial, o alcance territorial desse contrato, né? E o idioma para qual essa obra, por exemplo, será traduzida, né? O idioma que se está se autorizando essa obra. E assim eu encerro e agradeço a minha exposição. Eu agradeço, Patrícia, foi ótimo. Foi só essa pergunta que a gente teve, inclusive uma boa pergunta. Eu agradeço a sua exposição, foi ótimo saber um pouco mais sobre contratos aplicados especificamente em questões de direito autoral, principalmente esse viés estratégico, né, do que a gente precisa se atentar mais na hora de firmar um contrato de licenciamento, contrato de cessão. Hoje só tivemos realmente exposições relevantes. Eu acho que foi muito agregador para todos nós. E se não tivermos mais perguntas, eu vou encerrar. Eu vou até possibilitar vocês, se quiserem fazer alguma consideração final antes da gente encerrar. Não, eu só tenho a agradecer a vocês. Agradecer a aula que a Carolina me proporcionou, agradecer ao convite da BPI do MEDIC, essa é a minha última, não, eu quero fazer uma assim, quero convidar vocês, né, como hoje teve até um evento aqui no IDS, convidar a conhecer um pouquinho mais do trabalho do IDS nessa divulgação, né, também do conhecimento. Nos sigam nas redes sociais, que nós temos também muitos conteúdos, e sempre em parceria com a BPI, né, e com as outras instituições, inclusive de ensino de divulgação da PI. Eu também quero agradecer imensamente, novamente me colocar à disposição. Eu sou assim uma profunda entusiasta e apoiadora desses eventos. Acho que são transformadores, são sementinhas de cultura que nós vamos plantando, e essa sementinha a longo prazo, a médio, ela surta em muitos efeitos. Parabéns pela iniciativa.
Agradeço imensamente o convite. Foi um prazer te conhecer, Patrícia. Prazer é todo meu. Ainda não tivemos, né, não tínhamos tido essa oportunidade. E eu me coloco à disposição, tá bom? Desejo para todo mundo uma boa noite, um bom descanso, Feliz Natal. Ainda tem muito trabalho até o Natal, mas Feliz Natal e que o ano de 2025 seja extremamente produtivo no ecossistema de propriedade intelectual. Sim, é o que todos esperamos. Muito obrigada, então, Carolina, Patrícia, agradeço novamente, agradeço a presença de todos aqui. Essa aula vai ficar gravada, né, no YouTube, inclusive, então ficou para o acervo de propriedade intelectual também. Então, outra iniciativa aí também para a gente incentivar realmente o conhecimento de propriedade intelectual e direitos autorais especificamente. Então, agradeço, a gente fica à disposição. Inclusive, queria convidá-los a participar também do próximo workshop. Na semana que vem teremos mais dois, fechando esse ciclo de workshops. Na segunda-feira teremos o tema de antipirataria com o Dr. Luiz Garé, que é presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo. E na terça-feira teremos sobre trade dress com a doutora Débora Portillo, que é presidente da Comissão de Direitos da Moda da OAB do Rio. Então fica aí o convite. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.